Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, no dia que inspirou todo esse mês especial de vídeo todo dia, que no caso é o dia do meu aniversário, caso você não saiba, que é hoje, no dia que esse vídeo tá saindo, eu resolvi trazer 24 fatos sobre mim pra comemorar aí esses 24 anos. Foi difícil, tá? A ideia original era 50 fatos, mas eu mal consegui pensar em 24, imagina 50, né? Então vamos ficar com os 24 mesmo. E eu espero que vocês gostem então de me conhecer um pouquinho mais. E aproveita pra contar aqui também um fato sobre você, uma curiosidade sobre você, pra gente se conhecer também. Se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aí embaixo se ainda não for inscrito e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Já deixa seu like também para me ajudar, que like é de graça e ajuda muito mesmo. E no vídeo de hoje eu não vou mostrar nenhum livro específico. Na verdade, eu não vou mostrar nenhum livro, mas eu vou deixar o meu link de compra da Amazon aqui no box de descrição, caso você queira comprar alguma coisa. Sei lá, lembrou que tá precisando de fralda? Compra com o meu link que vai me ajudar muito e não muda nada na compra pra você. Então vamos começar. Eu tentei separar mais fatos que tivessem a ver com livros e com a minha jornada como leitora, pra ficar mais interessante e não fugir muito assim do foco do canal. Então, eu aprendi a ler e escrever antes de entrar na escola. E aí, quando eu entrei na escola, assim, eu comecei ali, né, do começo, obviamente, do Jardim 1. E quando eu cheguei no Jardim 1, eu tava muito avançada. E aí me pularam um ano. E eu continuei muito avançada, tipo, eu terminava as tarefas que a professora passava e ficava atentando os outros. Isso é a história que minha mãe conta. E ficava tentando os outros e aí não quiseram me pular mais um ano, porque acharam que seria demais eu pular 2 anos. Que bom que eu não pulei 2 anos. Dos meus 6 anos até os 12, mais ou menos, que foi o período ali que eu fiquei em uma escola só, eu lia um livro por semana, que a escola tinha um projeto da gente ir na biblioteca, né, uma vez por semana, pegar um livro, ler, apresentar sobre o livro, devolver e pegar outro. Então, eu tentei fazer uma conta básica e tirando os períodos de férias e tudo mais. Durante 6 anos, então, eu li um livro por semana, o que dava aí mais ou menos uns 36 livros por ano. Eu tô colando aqui nas minhas anotações. O que dava uns 36 livros por ano. Às vezes eu lia mais de um livro por semana, mas eu não tô contando isso. E aí, em 6 anos, então, lendo 36 livros por ano, eu li mais ou menos 216 livros dos meus 6 aos 12 anos. Provavelmente foi mais, porque como eu disse, eu lia às vezes mais de um livro por semana, e também porque eu não lia só nesse período da aula, né? Eu lia os livros que eu tinha em casa também. Depois desses 6 anos nessa escola, lendo um livro por semana, eu diminui muito meu ritmo de leitura e, tipo, acho que eu nem teria saído dessa escola se não fosse pelo fato dela fechar. E aí ela realmente, tipo, fechou e falou, a gente vai fechar, tira seus filhos daqui. E aí eu tive que mudar de escola e ir pra outra escola que eu fui. Não tinha esse projeto. Na verdade, tinha, mas a escola não tinha uma biblioteca pra gente ir lá toda semana. Então, basicamente, a professora oferecia umas opções ali pra gente e aí a gente comprava o livro e lia. Então, eu não contei quantos livros eu li nesse período dessa escola, porque eu acho que a gente só leu 3, que eram de uma série específica. Eu não sei se a gente leu mais, então meu ritmo acabou diminuindo bastante depois que eu saí dessa escola, onde eu fiquei por 6 anos. E eu só voltei mesmo a ler no ensino médio, que aí eu já saía mais, já ia na livraria, já via os livros que tinha, já tinha um dinheirinho ali e podia comprar o livro que me interessava pra ler. Mas também não foi nada absurdo assim. Eu acho que no primeiro ano do ensino médio, se eu li 5 ou 6 livros, foi muito, mas o importante é que eu, né, voltei a ler. Que foi também esse período do ensino médio que eu voltei a ler, foi a mesma época em que eu comecei a pensar em fazer um blog, que eu já estava ali começando a acompanhar alguns canais literários, alguns blogs. Isso foi em 2013, 2014. Então foi ali onde eu comecei a pensar
em fazer um blog. Só que no início não era pra ser um blog só sobre livros, era um blog mais geral. E aí o meu primeiro blog nasceu em 2015 e não durou muito não, porque eu era bem sistemática assim com a aparência que eu queria e aí eu não consegui deixar do jeito que eu queria, então eu acabei largando ele. E em 2017 eu criei o canal e estou aqui até hoje, não este canal, porque se você for lá nos vídeos e colocar para aparecer do mais antigo para o mais recente, vai aparecer os vídeos de 2019, porque este é o meu segundo canal. O canal anterior eu criei em 2017, sim. Mozão me ajudou, inclusive, se ele não tivesse falado senta aí e grava, eu não teria tido coragem de criar um canal. Então eu acabei excluindo o canal porque eu tava me sentindo muito sobrecarregada e também tava em período de Copa. E esse é um período que me estressa muito, inclusive é um período que estamos novamente e eu já tô prevendo os meus altos surtos porque eu odeio essas coisas assim muito agitadas e festas em vizinhos e tudo mais, então o motivo por eu ter excluído o canal anterior foi isso, porque eu não tava conseguindo gravar e sempre que eu gravava eu ficava estressada e eu falei, quer saber? Aí eu falei, excluí. Maior merda que eu fiz na vida e depois criei esse porque eu não consegui ficar sem. Os primeiros livros que eu lembro de ter na minha coleção, fora os que eu ganhava da escola, naquela escola que eu fiquei dos 6 aos 12 anos, todo fim de ano eles faziam um balanço assim de quantos livros a gente tinha lido e aí conforme assim, de quem mais tinha lido para quem menos tinha lido, a gente ganhava ali no fim do ano alguns livros de presente. Então eu ganhava ali mais ou menos de 5 a 6 livros todo ano, né, no fim do ano. Então eu não lembro que livros eram esses, alguns eu até lembro, mas eu não vou lembrar de todos, então eu vou contar assim livros que eu realmente fui lá e comprei ou eu pedi de presente. E aí desse tipo de livro, os que eu me lembro de ter primeiro assim foi 1808, A Batalha do Apocalipse e a Saga Crepúsculo. Desses três, eu levei 5 anos pra ler a Batalha do Apocalipse, tipo, eu só fui ler depois de 5 anos de ganhar ele. A Saga Crepúsculo eu só fui ler depois de uns 7, 8 anos. E 1808 eu nunca li. Somando todos os livros que eu já li na vida até agora, lembrando que esse número não é exato, porque provavelmente no meio do caminho eu li alguma coisa que eu não lembro, mas então desses 216 que eu li dos 6 aos 12 anos, mais os 400 e pouquinhos que eu li desde 2015, que foi quando eu comecei a cadastrar livros no Scoob, e mesmo assim eu não cadastrava todos os livros que eu lia, porque eu era muito esquecida, e agora, depois que eu criei o canal, que eu passei a cadastrar, assim, mais certinho mesmo, tipo, eu começo um livro, eu coloco o que eu tô lendo, eu finalizo um livro, eu coloco o dia que eu terminei, a avaliação e tudo mais. Somando tudo isso, dá mais ou menos 660 livros, mas eu não duvido que chegue ali nos 700 e pouquinho, porque eu li realmente muita coisa que eu simplesmente não lembro, não cadastrei. E esses 660 livros não dá nem metade do total de livros que eu tenho hoje. E assim, eu não mantenho os livros que eu não gosto aqui. Então, às vezes eu olho para as minhas prateleiras aqui, que é onde eu separo certinho lidos e não lidos, e eu penso, nossa, eu tenho 5 andares de livros não lidos e 1 andar de livro lido. Mas aí eu penso nos mais de 100 livros que eu já me desfiz, que eu li e não gostei. Então assim, aí tem um equilíbrio, sabe? Então eu mantenho aqui realmente os livros que eu gosto e os livros que eu quero ler. Os que eu não gosto não tem por que ficar aqui ocupando espaço. No total eu já tive 2 blogs, 5 perfis no Instagram e 2 canais no YouTube. Os 2 blogs, o primeiro foi aquele que eu falei de 2015, que durou pouco tempo, porque não tinha a aparência que eu queria. Aí depois eu fui lá e fiz outro que durou um pouquinho mais, assim, mas também não durou muito, porque eu logo criei o canal e aí eu não via sentido em continuar publicando no blog e no canal. E os 5 perfis literários que eu tive foi coisa da minha cabeça também, que eu não tava gostando de como tava ficando. E eu começava outro do zero, então teve muito isso. E o que eu tenho agora, eu tô desde 2019 com ele também, que foi quando eu voltei com o canal. Aí eu fiz um perfil novo, porque quando eu excluí o canal antigo, eu também excluí o Instagram.
Eu já venci 2 concursos de escrita na escola, um deles com 6 anos e o outro com uns 11 ou 12, eu acho que foi 12. E aí eu lembro que quando essa escola foi fechar, eles fizeram um evento ali no final do ano para premiar os alunos que já tiveram passagem ali por esses concursos, né, que eles faziam todo ano. Não sei se eu participava todo ano, mas a primeira vez que eu participei eu ganhei, e a última vez também, que foi quando a escola fechou, eu também ganhei. Mas era por turma, né, então não era de todas as turmas, eu ganhei de todos. Era por turma, e aí na minha turma eu ganhei essas 2 vezes, e eles fizeram um livro com todos os textos de todos os alunos que já venceram. E aí eu não sei o que eu fiz desse livro, mas tinha lá meus poeminhas. Um poema que eu fiz com 6 anos de idade e um que eu fiz com 12. E aí, infelizmente, esse livro sumiu. Não sei o que eu fiz dele. Eu gosto muito de histórias ficcionais que se passam na Idade Média ou ali na Era Vitoriana, século 17, 18, 19 no máximo. Não gosto do século 20. Mas, mesmo gostando de histórias ficcionais que se passam nesse período, eu não consigo ler histórias reais desse período. Eu me sinto meio que de volta na escola, sabe? Tentando aprender sobre aquele período. Tipo, eu vou ler um livro real sobre a Idade Média e aí eu fico lembrando de toda aquela coisa das aulas de história, de feudalismo e não sei mais o que, e aí eu tenho um bloqueio pra ler histórias reais. Mas eu adoro assistir séries e filmes com histórias reais que se passam nessas épocas. Vai entender. E mesmo gostando muito de ler, as minhas matérias favoritas na escola eram química e matemática. Física um pouquinho também, mas eu já fiquei de recuperação em física e eu não gostei nada da experiência de estudar para uma prova de recuperação de física. Mas eu gostava também. Mas eu também gostava de literatura e de artes. Artes eu adorava, as aulas de artes. E literatura não muito, porque estudar aqueles movimentos e as escolas literárias era cansativo. Eu preferia só ler mesmo. E falando em literatura, eu falei que eu venci 2 concursos de escrita na escola, né? E aí, na escola que eu fiz o primeiro ano... na escola que eu fiz a 8ª série o primeiro ano. Mas essa história foi na 8ª série. Uma professora de literatura descobriu que eu escrevia textos, poemas, enfim. E aí ela falou, vamos usar um poema seu na nossa prova? Eu fiquei tipo, vamos. E eu errei a questão sobre o meu próprio poema. Fazendo uma conta aqui, como aluna de exatas que sou, se eu lesse 80 livros por ano, o que é uma quantidade ok. Esse ano até agora eu li 78, então se eu lesse mais 2 ali e continuasse lendo 80 livros por ano, considerando que eu tenho ali os 700 livros não lidos, eu poderia ficar 9 anos sem comprar nenhum livro, sem comprar nem ganhar nenhum livro que eu teria coisa pra ler por 9 anos. Lendo 80 livros por ano, que é muita coisa, é muito mais do que um livro por semana. Então, assim, deveria me preocupar? Deveria. Me preocupo? Não tanto quanto eu deveria. Na verdade, eu já pensei em fazer isso, mas isso foi antes de criar o canal. E aí, assim, não consigo me imaginar não comprando livros por 9 anos. Tipo, tanto de lançamento de coisa que eu perderia, que eu teria que colocar em dia depois, sabe? Então é melhor deixar abaixo. O ano de 2022 está sendo o ano que eu mais li até agora, desde que eu comecei a cadastrar leituras no Scoob, na verdade desde sempre, tipo, em toda a minha vida. O ano de 2022 está sendo o ano que eu mais li. Como eu disse, até o momento foram 78 livros e ano passado eu li 73. E todo ano eu tento, assim, aumentar um pouquinho a minha meta pra ler sempre mais do que eu consegui no ano passado. Meu livro favorito da vida, dentre todos os meus livros favoritos, como vocês já sabem, é O Retrato de Dorian Gray. Mas, da primeira vez que eu li, eu não entendi. E eu favoritei mesmo assim, porque eu gostei muito da vibe que o livro me passou. E aí eu terminei de ler e eu fiquei tipo, o que aconteceu aqui?
vou favoritar. Aí eu favoritei, e aí conforme eu vou relendo ele ao longo dos anos, eu já reli ele 2 vezes, esse ano eu vou reler pela 3ª vez. Cada vez que eu releio, eu entendo e me identifico cada vez mais com esse livro. Então, tipo, toda vez que eu releio é uma confirmação de que esse livro é realmente meu favorito da vida, porque não tem um defeito que eu ache nesse livro a cada releitura. É sempre uma coisa positiva a mais que eu tenho pra falar sobre ele quando eu releio. Então, assim, livro favoritadíssimo da minha vida, pro resto da minha vida, pra todo sempre. Se eu pudesse morar em algum lugar literário, assim, né, dos livros que eu já li, eu ficaria em dúvida entre Forks, sim, Forks, e a Escócia. Forks, obviamente, por causa de Crepúsculo, e Escócia por causa de Outlander e outros romances de época. Mas assim, vocês já visitaram Forks pelo Google Maps? É a coisa mais vibe de Crepúsculo e simplesmente dá vontade de fazer as malas e morar lá. Cidadezinha pequena, assim, ótimo, perfeito pra mim. E a Escócia, assim, tem a questão do idioma, né? Tudo bem que eles falam inglês, provavelmente, mas também tem o idioma deles lá, que ia levar um tempo pra aprender. Então, pra ficar numa coisa ali mais fácil de me comunicar e de viver, acho que eu moraria em Forks, facilmente. Eu tenho um pequeno hábito, vício, não acho que seja vício, mas eu gosto de pesquisar livros raros por aí. E quando eu encontro, quando eles estão num preço acessível, e se eu me interessar pela sinopse, obviamente, eu compro. Às vezes são livros assim que eu nunca vi na vida e a Amazon me indicou, ou eu vi no vídeo de alguém e a pessoa falou que tá raro, e aí eu fui lá pesquisar sobre o livro em todos os sebos virtuais da vida, na Amazon, na Shopee, e achei por um preço acessível, aí eu vou lá e compro. Tem alguns livros aqui na minha coleção que eu comprei assim, e se vocês quiserem um dia eu mostro. Mas eu adoro achar livros raros na internet. E é uma coisa que eu gosto de pensar assim a respeito dos livros que eu já tenho, inclusive. Por exemplo, eu tenho... sei lá o que eu tenho. Aquelas nem sabem o livro que tem. O box de Trono de Vidro. Pronto, box de Trono de Vidro. Foi a primeira coisa que eu vi aqui na minha frente. Um dia, as edições desse box em específico podem ficar raras. E eu vou ter ele bem aqui. E eu não paguei um absurdo. Bom, foi um absurdo. Mas quando ele ficar raro, pode ser pior. Então, eu gosto de pensar que eu tenho livros aqui que um dia vão ficar raros e vão valer uma fortuna e eu não vou vender eles pra ninguém, porque eles são meus e alguns eu posso ter pagado R$10 e eu não vou me desfazer. E se eu morrer e alguém se desfazer, eu volto pra puxar o pé. Eu também adoro coleções com um tema específico. Como dá pra ver aqui atrás, tem essa coleção de clássicos imortais da literatura universal, alguma coisa do tipo. Eu gosto desse tipo de coleção porque fica, tipo, bonitinho, sabe? Aqui, assim, todo mundo junto. Por exemplo, também o Clube de Literatura Clássica é uma coleção, né? Um dia, assim como um dia as pessoas provavelmente pagaram para receber essas edições em casa, eu pago para receber os livros do Clube de Literatura Clássica. Então, assim como os livros raros, um dia alguém vai estar visitando sebos por aí para completar a coleção do Clube de Literatura Clássica. Ou o Intrínsecos, por exemplo, que foi um clube que acabou. E aí agora o pessoal tá doido aí procurando as edições que não tem. Então eu gosto dessa coisa de ir atrás de coleções que já foram publicadas há muito tempo e colecionar elas também. Eu tenho uma meta de vida que é de viajar o mundo, tipo, não o mundo inteiro, que eu acho que não vai ser possível viajar cada cidadezinha, cada estado, cada país. Ai, minha mão tá empolada. Mas eu tenho uma meta, assim, de pra cada lugar que eu viajar, eu comprar um livro daquele lugar. Seja, sei lá, um livro clássico daquele lugar, ou uma edição de um livro que eu gosto muito, tipo Retrato de Dorian Gray, na edição daquele lugar. E aí a gente vai pro próximo fato, que é quando eu tiver a minha biblioteca, o cômodo inteiro e não, tipo, algumas prateleiras no meu quarto, eu vou separar com certeza um cantinho super especial para esses livros que eu comprei ao redor do mundo e vai ficar muito lindo. E é isso.
Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais, para quem chegou aqui no canal agora e não me conhecia, e para quem já tá aqui no canal há bastante tempo, se não sabia ainda de alguma dessas coisas sobre mim, agora você tá sabendo. A gente se vê em um próximo vídeo e tchau!